Turma, nós vamos falar aqui então de um tema muito importante que ele complementa, ou melhor, ele soma com o tema de semana passada. Semana passada nós falamos como que o nosso cérebro aprende, quais as formas, como que nós podemos estimular esse cérebro para ele ter um aprendizado melhor, ele ter um resultado melhor. O que acontece com essa aula de hoje? Onde nós vamos falar de como que essa mente, ela escolhe, ela faz as suas escolhas. E aí nós trouxemos o tema chamado Mindset, que é em inglês, mas em português, que é o nosso objetivo, está como mentalidade. Mentalidade, se vocês observarem aqui agora nesse mapa mental, a mentalidade tem a ver com pensamento. Também nós podemos trazer mentalidade como visão de mundo ou paradigma. O que é a visão de mundo, professor? Creio que já devo ter falado isso para você, mas vamos repetir. Visão de mundo. Como que eu percebo as situações, as pessoas, as circunstâncias que acontecem comigo. Essa visão de mundo, como que ela é definida, como que ela foi criada, como que ela é estimulada? Ela é desde do nosso, vamos falar do nosso nascimento, não, mas desde a nossa concepção. Todas as informações que nós recebemos no corpo, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, se foi bom, se foi ruim, isso tudo faz parte da nossa memória. Nós temos isso registrado, tatuado em nós. Como que nós vamos fazer isso na prática? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu fui uma criança e desde pequeno eu recebi a rejeição dos meus amigos na escola. Desde pequenininho, pré-primário, aí eu sofria bullying, eu tinha poucos amigos, vamos imaginar isso aí. Aí na minha rua ou no meu prédio não tinha muitos amigos, só tinha um ou outro, quase não via os meus primos, então eu não tinha esse convívio social tão forte. E o que eu tinha ainda era limitado, tudo bem. Aí vamos imaginar que eu fui crescendo, virando adolescente, que já converso com todo mundo, que já sou super sociável, já chego cumprimentando, ou eu fico um pouco mais de lado, tentando ver se alguém vai me dar oportunidade de conversar. Vocês acham que eu seria qual exemplo de adolescente? O que seria mais provável? Não é uma regra, mas o que seria mais provável? Mais quieto, não é? Porque eu já teria esse medo, esse receio, né? Eu já tenho poucos amigos. Será que ali também eu não vou sofrer a mesma coisa que eu sofria quando eu era pequeno? Eu não tenho um convívio muito social, porque lá na minha casa, na minha rua, no meu prédio, eu também já não conheço muitas pessoas, então eu quase não sei como lidar com muitas pessoas. Isso é a visão de mundo. Aí quando me coloca numa escola grande, o que eu já entro? Ai mãe, eu não quero lá não, lá tem muita gente, mas eu nem sei conversar com eles. E se eles não gostaram de mim? Essa é a minha mentalidade. Pelas experiências que eu tive, elas podem moldar a forma como eu começo a agir, tá? De novo, não é regra, não é que todo mundo passou pela mesma situação vai ter as mesmas atitudes, mas nós demos um exemplo para vocês entenderem um pouco mais o que poderia ser essa visão de mundo, tá bom? Um outro exemplo, eu estou na minha família, o meu pai, minha mãe, desde pequeno, eu estou escutando, vendo meu pai sempre falando: nossa, está difícil pagar a conta desse mês, nossa, eu não sei como vai fazer, nossa, eu não estou com dinheiro esse mês, não, aqui em casa está difícil, nossa, está gastando demais, eu não consigo. Toda hora eu estou escutando isso, que é uma realidade de muitas pessoas, de muita situação da vida. Aí vamos lá. Qual que é a minha tendência? Eu vou ser uma pessoa que gasto muito ou vou ser uma pessoa que tento gastar menos? Posso ter uma grande tendência a ser uma pessoa que gasto menos, não é? E aí, o que é esse gastar menos? Muitas vezes minha mãe chega e fala: filho, toma o dinheiro pro lanche. Aí não, mas um salgado e o suco vai dar R$10. E você tem os R$10. Aí você: moça,
quanto que é o pão de queijo? Ah, com suco? Não, só o pão de queijo. 5. Ah, então eu quero pão de queijo. Que aí você fica tentando economizar, mesmo querendo comer o salgado, tá? De novo, é regra, professor? Não. É só um exemplo para nós entendermos qual que é a visão de mundo. Que as nossas experiências, elas determinam, muitas das vezes, a forma como nós vamos pensar e a tomar uma atitude. Tudo bem? Aí, o que isso pode acontecer, professor? Pode nos atrapalhar em algum momento da nossa vida. Porque a psicóloga Carol Dweck é uma psicóloga americana. E por que eu estou trazendo essa questão da psicologia americana, também pode ser da brasileira? Porque aqui nós temos ciência, nós temos pesquisas científicas, nós temos algo que foi pensado dentro de um laboratório, de uma universidade, isso foi pesquisado com as pessoas, então foram feitos testes mentais para compreender no número de tantas pessoas se realmente elas pensavam de formas diferentes em determinadas situações, tá bom? Ela então concluiu neste livro aqui, um dos livros dela, chama Mindset, a nova psicologia do sucesso. Importante entender aqui o que é sucesso. Estou conversando com jovens, adolescentes aqui de 13, 14 anos, mas aí cá, sucesso, espera aí, não estou falando do sucesso do trabalho, não estou falando do sucesso de ser youtuber, até mesmo longe disso, esse não é um exemplo que eu vim trazer para vocês. Precisamos compreender o que seria sucesso para nós. Sucesso para nós seria passar de ano. Sucesso para nós seria nos dar bem nos jogos das interclasses. Sucesso para nós seria que a perna ela ficasse boa depois do machucado e se tornasse uma ótima perna sem sequelas e você voltasse a jogar futebol como jogava. Isso seria sucesso. Sucesso é só uma realização, tá? Então não é essa visão de que sucesso eu tenho que ser o mais popular da escola, sucesso eu tenho que ser o que tem mais dinheiro. Não necessariamente o que tem mais dinheiro. Sucesso, na verdade, pode ser eu quero ter um bom relacionamento com os meus amigos da sala de aula. Isso é um adolescente que tem sucesso. Tá bem? E ali eu tenho pensamento fixo. Pensamento fixo são pessoas que só vivem mais tempo numa visão de vida pessimista. Por isso eu até desenhei aqui a nuvenzinha negra, que parece desenho animado. Essa pessoa acredita que a chuva só vai para ela, só cai nela. Então os problemas é só com ela. Ela até tem algumas falas assim: ah, eu tenho o dedo podre, Carlos. Tudo comigo dá errado. Um patinho feio da vida sou eu. Se tiver que dar alguma coisa errada na vida, vai dar comigo. Ela usa, ela só fala disso. Ela tem 5 amigos e outra pessoa tem 10 amigos. Aí ela sempre fala: eu não tenho amigos. Aí eu tenho menos amigos do que o outro. Esse é o pensamento fixo. Ela cai no buraco da mesma forma que uma outra pessoa. O buraco aqui, não sei se é um buraco físico. Pode entender esse buraco aqui como: ela tirou a mesma nota baixa na prova. Ela tem o mesmo número de amigos, mas ela pensa: eu não vou conseguir sair desse problema. E a escala está lá. Aí ela vai falar o quê? Nossa, mas se eu subir essa escala eu vou ficar cansado. Nossa, mas eu tenho que fazer um esforço. Quem que me colocou aqui? Ela sempre coloca a culpa numa outra pessoa. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Pode parar. Pode perguntar. Oi, irmão? Você tem um pensamento difícil? E aí por isso eu acho importante essa aula, sabe? A gente construindo um novo ideia de pensamento, tá bom? Fica tranquila, mesmo você acreditando que você possa ter um pensamento fixo, porque o que é legal é que nós vamos buscar saídas juntos, tudo bem? Tá? E aí, eu tenho esse pensamento. Eu posso ter esse pensamento fixo para algumas coisas e não para outras, tudo bem? De vez em quando eu sou meio situacional. Mas quando eu falo do fixo aqui é porque a pessoa, para tudo, ela é pessimista. Para tudo está errado. Aí vamos dar um exemplo, né? Aqui de sala de aula, tá?
Aí o Arthur foi um exemplo, tá? O Arthur está sempre fazendo gracinha aqui na frente. Ou o Arthur está sempre olhando para trás. Aí o Davi, na hora da prova, valendo 10, o Davi tirou 3, uma nota baixa. E aí o Davi, nossa, eu tirei 3, culpa do Arthur. Porque toda hora ele fica olhando para trás, toda hora ele fica me chamando. Aí a grande pergunta é, se o Arthur chama o Davi, quem é que olha? Quem é que escolhe olhar? O Davi. Mas o Davi coloca a culpa no Arthur. A minha nota baixa vem por conta do Arthur. Eu não prestei atenção na professora, porque toda hora que o Arthur olha para trás, eu olho para o Arthur. Quem é que olha para o Arthur? O Davi. Mas o Davi fala que a culpa da nota baixa é do Arthur. Aí a gente vai perguntar, Davi, você estudou quanto tempo para a prova? Eu estudei um dia antes. Mas a culpa dele ter tirado nota ruim foi do Arthur. Davi, você sabia a matéria? Você não tinha dúvidas? Não, eu tinha um monte de dúvidas porque eu não compreendi a matéria. Você perguntou para o professor nesses 2 meses antes da prova? Você levantou a mão, tirou dúvida? Você tentou fazer todas as atividades? Não. Ô Davi, mas será que não é por isso que você tirou uma nota não muito boa nessa prova? Não, porque na verdade eu não entendi a matéria. Não é porque o professor não estava explicando bem não, é porque na verdade era o Arthur que olhava para trás. Essa pessoa pessimista, ela joga a culpa no outro. Podemos falar que ela é até vitimista, ela se coloca como vítima. Tá vendo? Uma pessoa então otimista, mesma coisa, tirou 3 na prova. Nossa, eu tirei 3 na prova. Minha mãe vai me matar, vai me tirar o celular, não posso jogar Valorant mais. Estou ferrado. O que é que eu vou fazer? Vou precisar estudar um pouco mais nesse bimestre. Vou dobrar o meu tempo de estudo. Nossa, eu estou chegando em casa, eu durmo sempre 1h da tarde e vou acordar 5 horas. Mais 5 horas eu começo a estudar, mas aí meu irmão já chegou também. A minha mãe chega na nossa casa uma barulhada, eles não me deixam estudar. Opa, não é eles que me deixam não. No tempo que a casa está silenciosa, eu estou dormindo. Então eu preciso dormir menos ou trocar o horário para estudar quando a casa estiver silenciosa. Ele assume a responsabilidade. Mas o Arthur está olhando para trás. Então eu é que preciso não olhar e dar atenção às brincadeiras do Arthur. O local que eu estou sentado está me atrapalhando. Eu vou conversar com a professora, pedir para fazer um mapeamento e me trocar de lugar, porque no ângulo que eu estou, direto eu olho para o Arthur e eu não estou conseguindo me concentrar. Ele assume a responsabilidade, entende? Ele conversa com o Arthur. O Arthur, você pode parar com aquela brincadeira? Eu desconcentro, para de chamar meu nome, me deixa um pouquinho lá. Na hora do intervalo, eu converso, brinco com você, mas na sala de aula você está me atrapalhando e eu tenho essa dificuldade de concentração. Ele assume a responsabilidade. Tá bem? Então, isso é uma visão de crescimento. E aí ele fala, eu tirei 3 agora, mas eu vou melhorar meus estudos, eu vou levantar mais a mão perguntando para o professor para tentar tirar as minhas dúvidas, e eu vou melhorar e recuperar a nota. Essa é a pessoa otimista. Otimista não é esse positivo de ficar assim, a minha nota vai melhorar no segundo, com certeza. Não. Se você não melhorar a forma como você vai conseguir os seus resultados, você não vai ter uma nota melhor, vocês concordam? Otimista é aquele que, pelo meu esforço, com a palavrinha, pelo meu esforço, eu vou conseguir um resultado melhor. Compreende isso? Essa é a teoria de mentalidade de crescimento, que é aquela do Rick Ben. Que a teoria do esforço também está alinhada com a teoria da garra. Garra, quem criou essa teoria foi a Angela Duckworth, que é uma professora também americana, uma japonesa. Ela foi minha professora na Universidade da Pensilvânia, então tive algumas aulas com ela, não fui para lá, fiz aulas online, e foi muito bom. Então esse é um livro que nós estudamos lá na universidade. De pessoa firme, justamente, não é a garra do Wolverine, é a de pessoa de firme, é a pessoa de não desistir, é a pessoa com uma competência de resiliência e perseverança.
Da onde surge a perseverança? A perseverança surge quando tudo está bem? Não. A perseverança surge quando eu estou com a nota ruim, quando eu estou com algum problema emocional, quando acontece alguma situação na sala de aula. A perseverança foi quando nós trabalhamos aqui a situação há 2 semanas atrás para resolver aquele conflito que nós tínhamos de grupo. A resiliência está aqui. Resiliência, aconteceu algo ruim, mas eu preciso dar a volta por cima agora. E eu vou continuar fazendo algo melhor. Entende? Então isso se chama garra. A garra é aquele pensamento de novo. Eu tirei 3 na prova, então agora eu vou estudar mais, eu vou perguntar para o professor, eu vou assistir todas as videoaulas, eu vou buscar outra teoria, eu vou pedir mentoria, ajuda para o meu colega que entendeu melhor a matéria, porque talvez eu não vou aprender tão bem quanto com o professor, mas eu vou aprender com aquele meu colega que consegue me explicar algo, tá bom? De novo, aí nós não aprendemos só com os professores. Nós aprendemos com outras formas também. Vamos lembrar a nossa primeira aula lá, quando eu falei de como que o cérebro aprende? Tá? Continuando, isso tudo também tem uma outra teoria que eu gosto muito de trabalhar com adolescentes, que está nesse livro, Os 7 Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficáveis, do Sean Covey. Sean Covey, né, filho aí do Stephen Covey. Ele vai trazer o primeiro hábito aqui, são 7 hábitos. O primeiro se chama proatividade. O que é proatividade, professor? Uma pessoa proativa, um adolescente proativo. Adolescente proativo é aquele que toma atitude. Eu vou fazer, eu vou melhorar, eu vou conseguir, eu vou deixar de fazer isso porque está me atrapalhando e eu vou buscar esse outro caminho. Mas ele também assume a responsabilidade. Lembra dos exemplos que eu dei agora, entre Davi e Arthur? O proativo é quando o Davi chega e fala assim: eu assumo a responsabilidade, que sou eu que estou perdendo a atenção com isso tudo, tá bem? Quando ele faz isso, ele começa a ter a autorresponsabilidade pelos seus resultados. Resultados bons, resultados ruins, eu também assumo a responsabilidade. Não foram bons, mas eu compreendo onde eu estou errando e que eu posso melhorar, tá bem? Então, aqui exemplo aqui de outro resultado. Vamos dar um outro exemplo, não é mesmo? As unhas e carne aqui inseparáveis, tá? Então, a minha coleguinha tem uma dificuldade em uma matéria de concentração. Precisa começar a estudar melhor. Mas aí a outra coleguinha, toda vez 1h da tarde, liga e ela fica até 3h da tarde conversando. O que vai acontecer? De quem que é a culpa? Sabe que eu não sei. De quem que é a culpa de não ter tirado uma boa nota? Com certeza ela vai falar que é de quem? Da coleguinha, tá? Mas porque ela fica até 3h da tarde pensando comigo, aí eu fico perdendo atenção. Eu sei que você perde atenção. E isso é verdade. Ela assume que ela perde atenção. Mas, então ela chega e fala: olha, não foi o seguinte, você consegue me ligar às 3? Porque depois das 3 a gente vai jogar, tudo bem? Porque das 13 às 14h59 eu vou trocar meu horário de estudo. Percebe? Que ela assume a responsabilidade, tá? E ela para de culpar o coleguinha, para de culpar o pai, para de culpar a mãe, para de culpar o vizinho que está com o som ligado, né? O vizinho está com o som ligado. Compra um fone, fecha a porta do quarto, estuda em outro horário, entende? Tá? Eu tenho que fazer isso de vez em quando. Lá em casa tem 2 filhinhos, né? E meus filhinhos parecem os Minions, tá? Quando acorda, pronto. O que eu tenho que fazer? Acordar mais cedo para que eu estude e dê tempo de depois eles poderem fazer atividade. Quando isso tudo acontece, professor, né, Júlia? O que a gente ganha quando isso tudo acontece, Julinha? Autorrealização, a gente se sente bem, temos um bem-estar e aumenta a nossa felicidade. Porque a gente compreende que a gente sai daquele estado de vítima, de um pensamento fixo, e a gente começa a determinar aquilo que nós desejamos e vamos conquistar para a nossa vida, com esforço. Não vai ser sem esforço, tá bem? Nossa próxima aula depois do carnaval, já dando spoiler, será sobre ansiedade. Gente,